depois que este anime foi pro Estúdio Mapa com a sua segunda temporada, coisas importantes da história estão sendo modificadas, mas será que isso é ruim? Só um detalhe, gente, eu vou tentar falar mais baixo, me forçar, porque eu tô o dia inteiro tentando melhorar essa voz com um sprayzinho de garganta, o negócio não tá funcionando muito bem, então vamos como dá, no tempo mais rápido e sucinto que eu conseguir. Aguinha, enquanto isso, deixa o seu like pra ajudar, porque tá tenso. Vinland Saga chegou com a sua segunda temporada depois de um hiato de alguns anos entre a primeira e essa. A primeira temporada, apesar de não ter sido um nossa imenso hype, acredito eu até por causa do estilo da história, que não é feita para um hype tão gigantesco frente a outros nomes mais fáceis de vender. Apesar disso, reconhecidamente o trabalho com o Wit Studio na época foi muito bem avaliado em animação, adaptação da história, e a primeira temporada, o início da trajetória do Thorfinn, com a presença de Askeladd, que era um personagem extremamente carismático, por si só era um grande material bom de vender, bom de apresentar essa história. A segunda temporada, entretanto, além de abrir um arco que é uma nova fase do protagonista, em que o Thorfinn chega completamente diferente daquele cheio de sangue nos olhos, revoltado, que quando passa no time skip é muito bom de guerra e várias batalhas, ele tá na fazendinha. Vi muitas pessoas, inclusive, criticando o tal Thorfinn pacifista, e além da mudança natural do fluxo da história, ainda teve a mudança de estúdio. De Wit Studio foi para o Mapa, apesar de a equipe principal que já estava trabalhando, inclusive o diretor, terem todos sido direcionados para este trabalho ainda aqui em outro estúdio. Então não é como se tivesse descaracterizado coisa e tal, só que vai somando uma polêmica na outra, e quando talvez você escute falar ou descubra que eles estão mudando até dinâmicas importantes na história, você pode achar que isso é uma porcaria e uma péssima decisão. Só que depois do quarto episódio, que é até onde eu vou comentar neste vídeo, sem spoilers do futuro, eles trouxeram algumas mudanças mais evidentes, acréscimos e mudanças de fato, que na minha opinião trazem, como eles disseram em entrevista, um desenvolvimento mais calmo, diferente sim, porém mais gradual e fácil de acreditar, coerente, portanto, de dois personagens, do protagonista, Thorfinn, e do Einar, que já teve seu destaque desde o primeiro episódio. Tanto que a temporada abriu com Einar, que era um dinamarquês que teve suas terras invadidas desde criança por grupos da Inglaterra, e seu pai foi morto numa primeira invasão dessa, sua casa, sua vila, tudo queimado. Depois ele sobreviveu com a mãe e a irmã, que anos mais tarde, como a gente vê no primeiro episódio, também são mortas em outra invasão como essa. Eu vou começar a gravar com a água na mão, senão não chego no fim desse vídeo. Não só ele já foi levado para ser escravo, mas ele viu a dinâmica tão cruel de pessoas como ele, que eram tratadas como objetos. Ah, estão assim como eu com a garganta inflamada? Joga no mar. Na hora da venda, nas feiras, tudo analisado, seu dente, seu tórax, até sua expressão facial. Sorte dele, se é que a gente pode chamar de sorte, que ele é comprado por um senhor, que é justamente o dono das terras em que o próprio Thorfinn está, e é aí que a gente encontra o protagonista, e ele trata os seus escravos de maneira mais agradável do que a maioria naquela época, a desses escravos ganharem um rendimento pelo que eles entregam de trabalho e com o tempo poderem inclusive pagar a sua liberdade. Então pessoas recém-libertas acabam explorando as outras, e nisso tudo o Thorfinn apático. Só cortando árvore, fazendo o que tem que fazer, chega a comida dele, de duas pessoas na verdade, dele e no Einar, comida pela metade, restos, ele não reclama, não quer brigar, não quer denunciar, ele quer só seguir o fluxo até se libertar, e não porque ele tem o intuito de viver. O que a gente tem no final do quarto episódio é uma frase muito emblemática de "eu nunca tive motivo para continuar vivo, tenho menos ainda agora". E onde que tá a mudança? Então, eles estão fazendo algumas mudanças, acréscimos de passado, de construção da personalidade, inclusive, de Einar e do Thorfinn, e até mudando a dinâmica de aproximação dos dois. Para mim faz sentido pelo seguinte: nesse contexto que a gente já viu, que eu apresentei resumidamente aqui, o Einar vem de um passado muito cruel, que desde criança ele foi vítima de invasões, de mortes, perdeu a família neste contexto não uma, mas duas vezes. Ele não é um cara forjado pela guerra, você vê que ele tem um corpo forte, mas ele não tem um manejo tão natural sequer para cortar uma árvore, ele não consegue defender a mãe e a irmã, sequer ele mesmo quando vem alguém começa a bater.
Mas ele foi marcado por essa violência, então ele tem raiva por esses acontecimentos, ele sofre. Você vê que ele tem um calor, uma passionalidade muito maior do que esse Thorfinn que tá apagado de si mesmo, isso é importante. O protagonista, assim, ele é menos carismático do que o que você viu na primeira temporada? É. Só que veja que desde os 5, 6 anos o que move esse garoto por guerras e guerras é um desejo de vingança. Vingança essa que não foi sanada porque, ao fim, nessa relação meio estranha que ele tinha com o Askeladd, ele perdeu tanto essa relação dúbia que ele tinha com esse cara, que era ao mesmo tempo inspiração nas batalhas e o seu eterno rival e algoz. Ele é morto na sua frente sem que ele possa fazer nada, sem que seja ele a pessoa a dar o último golpe. E ele ainda é vendido. Qual é o seu propósito de vida? Na sua cabeça não tem família, não tem pra onde voltar, não tem mais o que fazer. Ele tem tantos traumas e numa forma diferente quanto o Einar, só que ele já teve uma jornada gigantesca desde a infância em que o forjou em muitos mais sofrimentos e num caminho que ele também causou outras dores. E é aí que os dois se encontram exatamente no 4º episódio. No 3º, a gente viu que o filho do Lorde das Terras, ele era muito medroso, é uns caras que estavam lá de seguranças, né, espécie de mercenários. Eles foram tentar fazer com que o filho tivesse a sua iniciação nesse mundo de coragem, matando alguém, matando pessoas descartáveis, que seriam esses escravos, Einar e Thorfinn. Thorfinn estava disposto a morrer, sem nem reagir, sendo cortado aqui e ali como se fosse um beliscão, nem mexia um músculo. Porém, aquilo não estava ameaçando a sua vida, pelo menos não da forma que ele acreditava ou instintivamente acreditava que seria uma ameaça. Quando chega o cara que bota a ordem naquela galera, manda que eles parem de atacar o Thorfinn ou o Einar, e ele mesmo faz menção de ir pra cima do Thorfinn com um movimento que no anime foi uma montagem muito mais interessante, né? Uma direção que colocou ali a própria percepção inconsciente do Thorfinn de reagir a um ataque do Askeladd. Aí o corpo do Thorfinn reage sozinho. Ali naquele momento, ele pensa por alguns instantes por que ele não tá reagindo. Por que ele não tá demonstrando ou não parece ter qualquer vontade de viver? Só que só isso, só esse instinto, ele serve muito mais para o Thorfinn chamar a atenção naquele local em questão de narrativa e para ele começar a se questionar sobre a sua jornada até aquele ponto. Fora chamar a atenção do Einar e dar o start do diálogo que vai culminar no que a gente teve no 4º episódio. Porque o Einar acaba descobrindo que o Thorfinn não era um cara bobão que não reagia porque ele era da paz. Ele é um cara apagado de si mesmo, que perdeu qualquer propósito de vida e não tem mais por que continuar, ou manter aquele fogo de vingança e de raiva. O que vai despertar a sua raiva? Ou necessidade de revidar ou lutar contra quem? Ele não tinha mais aquilo, porém, ele participou de inúmeras guerras desde os 5, 6 anos. Ele, inclusive, participou das invasões dinamarquesas na Inglaterra. Invasões essas que a gente viu que levou embora toda a família do Einar. Isso desperta uma raiva no Einar, que apesar daquela aproximação meia de colegas, trabalho a trabalho, dia a dia desses dois na mesma dinâmica, aqui no anime, eles estão se dando um tempo de não chamar isso já de amizade. Existe a cena no 4º episódio que é fortíssima, né? Depois do Thorfinn falar sobre isso, que ele participou dessas invasões, que ele não matou 5, 10, 30 pessoas, ele não faz ideia de quantos ele matou. E à noite, quando ele tá dormindo e tendo pesadelos que o anime adicionou pra gente quais eram, inclusive ou principalmente pra gente entender essa cabeça, traumas e por que o personagem, o protagonista está assim. Além disso, o anime acrescentou uma atitude agressiva ativamente no Einar, que eu tenho certeza que chocou muitos fãs, porque isso não tinha no mangá, que foi a ação dele estrangular. Não até o fim, mas ele primeiro se contorce, você vê aquela raiva crescendo dentro do Einar, ele projetando no Thorfinn o que aconteceu com a sua família, diretamente por ele, não, mas de pessoas que ele acabou colocando neste mesmo pano do Thorfinn, do que ele fez, do que ele causou, poderia ter sido a sua família. E ele vai se contorcendo, a câmera vai ficando cada vez mais próxima, né, em closes do seu rosto, que as rugas, os músculos, tudo fica extremamente contraído, e aí que ele estrangula o Thorfinn e com muita raiva. Só que o Thorfinn tá num pesadelo
tão profundo e tão traumático, dá a impressão que sozinho, nem sequer, né, esganado ali, ele conseguiria voltar à superfície com facilidade. Ele mistura culpa, medo, terror, guerra e sangue, tudo na mesma visualização, meio abstrata. Seus inimigos parecem mais seres extraordinários, sobrenaturais, monstros do que pessoas por si só. E ele vai lutando no meio de fogo, guerreando, tentando sobreviver, até que ele ataca nessa raiva, nesse fluxo de vários inimigos monstruosos, né? Ele ataca uma mulher que lá atrás, na Inglaterra, o salvou. Alguém que era inocente. E o rosto dela, parece que ele corta o pescoço, né? E o rosto dela vai ficando em preto, como se ele apagasse aquela vida. E ele fica chocado porque ele tava num torpor. A gente vê o close de novo, né? Na sua face de raiva, de ódio, de sangue voando, e em seguida isso, essa sua raiva, seu ódio, justificados ou não, colide numa inocente. Ele não matou naquele momento ou em qualquer momento aquela senhora, mas e se ele matasse? E o medo, talvez, que ele tenha de matar alguém assim, ou de ter matado várias dessas pessoas que ele sequer pode contar. E aí o Einar o acorda, ele mesmo para de estrangular antes disso, vulnerável, uma vulnerabilidade que a gente não tinha visto até então. Antes, quando ele aceitava morrer, não é que ele estava vulnerável, ele estava apático, apagado de si mesmo. Então ele não tinha nem medo, nem raiva, nem tristeza, ele não tinha nada. Ele era um ser inexpressivo. Ali ele tinha expressão. Quase como um garoto perdido numa situação caótica, e foi o Einar que o tirou. Existe um diálogo de amizade, de porque eu sou seu amigo, uma frase muito icônica que já acontece nesse momento do celeiro, exatamente nessa noite no mangá, capítulo 60, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, e que foi não só excluída aqui, mas com o acréscimo do estrangulamento, e o diálogo deles termina muito mais frio. O Einar, ele deita e ele se afasta, né, corporalmente, controlando o seu próprio torpor, e ele, antes de adormecer, ele fala, olha, não foi você que tirou a vida da minha família. E antes disso, ele ainda responde o Thorfinn sobre não ter por que viver, que ao lembrar da sua própria família, ele diz que o propósito de viver tá nas coisas simples. É você comer alguma coisa, falar uma bobagem, não tem que ter uma mega razão, vingança, propósito, não. Só que há muitos anos o Thorfinn perdeu esse conceito tão simplório do que é vida, o que é valoroso ao viver. Para de se colocar no centro de tudo. São as únicas palavras que ele diz. Ele tem uma hora que parece que ele vai dizer que nós somos alguma coisa ou você é alguma coisa meu, mas não teria contexto. Aí você pensa, não teve contexto porque eles colocaram o estrangulamento. Não. Mesmo que eles não colocassem um estrangulamento, tá crescendo uma proximidade, uma parceria na adversidade e algumas semelhanças entre os dois, faz muito mais sentido que eles se deem tempo de desenvolver. Fica menos corrido, fica mais coerente e dá mais espaço para trabalhar o trauma de cada um até chegar a um ponto em que eles possam colidir mais pacificamente, harmoniosamente e eventualmente de forma parceira, mas no futuro. Essa é uma daquelas modificações que acontecem que passam a questão da escolha de estúdio, mudança de estúdio, que ultrapassam reajustes simples e puros na história. Aqui eles estão usando uma mídia diferente para conseguir ampliar a história e não mudar ela por si só, não exatamente modificar acontecimentos ou pontos no futuro, mas dar uma oportunidade desses personagens crescerem mais, terem mais profundidade. Numa história como Vinland Saga, eu acho que isso é, se não muito bom e proveitoso, talvez até mesmo fundamental. Então, para mim, saldo extremamente positivo, não sinto qualquer demérito ou mudança negativa em relação à troca de estúdio até aqui, muito pelo contrário, gosto das escolhas todas que estão sendo feitas, é claro, com a ressalva de que o diretor tá ali, então a linguagem, a visão sobre a obra, o vínculo com o trabalho permanece. E é isso. O trabalho bruto, talvez com muitas pausas pra tossir, espirrar coisas, beber água, tá 20 minutos e eu pensei em gravar em tipo 13, 12. Mas é isso. Se você chegou até aqui, agradeço muito o apoio de vocês. Se puderem, deixa aquele like, comentem o que vocês estão achando desse anime ou de mudanças como essa que estão acontecendo em Vinland Saga. E espero você em todos os próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito, confira aqui embaixo. Se inscreva, ative o sininho e espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!